Cliente assalariado no regime de CLT. Esse cliente ele precisa apresentar apenas o último contra-cheque. Porém, você como corretor pode pedir os 3 últimos contra-cheque, porque você pode analisar e ver em qual, fazer uma simulação antecipadamente antes de fazer a análise, para saber em qual desses contra-cheques ficariam melhor. E verificar também se vai estar vigente, porque dependendo da época do mês, você só poderá utilizar os 2 últimos contra-cheques. Então, pede os 2 ou os 3 últimos contra-cheques do cliente. Lembrando que vão estar sempre analisando o valor da renda bruta. E também porque você precisa analisar que existem algumas nomenclaturas, existem algumas situações que a Caixa não aceita como renda quando está no contra-cheque. A primeira é férias, a segunda 13º e outras são medidas provisórias, como no caso do Covid agora que a gente está vivendo, nesse caso de pandemia, muitas empresas optaram pelaquela medida provisória, então no contra-cheque muitas vezes a Caixa não aceita quando ele está com aquela MP. Então, por isso que você deve pedir os 2 ou os 3 últimos contra-cheques para que seja viável na análise. Se o contra-cheque tiver férias, não será aceito, pois altera muito o valor da renda mensal. Então pode ficar até inviável para o seu cliente ou para você que está assistindo esse vídeo, fica muito inviável aprovar com o seu contra-cheque de férias. 13º também, porque pode vir o salário mais o 13º. Existem empresas que emitem esse contra-cheque separadamente. O contra-cheque do 13º é um e o contra-cheque do mês é outro. O contra-cheque de férias é um e o contra-cheque do mês vigente é outro também. Existem algumas empresas que fazem esse tipo de contra-cheque. Outras não, entregam o mesmo contra-cheque. Então, por esse motivo, é interessante pedir os 3 últimos, que você já analisa qual será o melhor a utilizar nessa análise. Carteira de trabalho. Você deve tirar a página da foto e a página da qualificação civil. Depois você deve tirar todas as páginas do contrato de trabalho. Hoje em dia existe a carteira digital. Se o seu cliente tiver a carteira digital, é muito simples exportar toda a carteira em PDF. Isso já resolve, já adianta muito e aparecem as opções que ele precisa exportar. Mas já é mais simples de resolver do que escanear ou bater fotos da carteira. Mas a carteira tradicional, os 2 modelos mais antigos, ele tem a parte lá de contrato de trabalho e você deve tirar todas as páginas de contrato de trabalhos que estejam preenchidas e a próxima em branco. Como assim? Por exemplo, vamos supor que o cliente tem um contrato de trabalho preenchido até a página 15. Você deve tirar a página 12, 13, 14, 15 e a 16. Para quê? Para comprovar que após esse emprego não existe nenhum outro. Esse é o último vínculo e é o vínculo que o cliente está ativo. E por que pedir as páginas anteriores? Para poder bater com o extrato de FGTS e verificar se esse cliente é cotista, ou seja, se ele possui mais de 3 anos de recolhimento de FGTS. Páginas das anotações gerais. Também precisa pegar da mesma forma que as páginas de contrato de trabalho. Você vai observar no topo da carteira, vai estar dizendo anotações gerais, contrato de trabalho, alterações de férias, alterações de salário, enfim. Você precisa se concentrar em contrato de trabalho e anotações gerais. Anotações gerais também você vai pegar todas as páginas preenchidas e a próxima em branco. Vamos supor que o cliente preencheu até a página 43. Então vai estar lá a página 41, 42, 43 e você vai tirar também a 44 para mostrar que após isso não existe nenhum acréscimo. Extrato de FGTS. Não pode ser o print do aplicativo só informando o valor. Peça para o cliente um extrato de todas as contas que ele tiver, até porque o seu cliente pode ter várias contas e pode ter saldo nessas várias contas. Então, isso ajudará no cálculo de entrada e tudo mais. Então, peça o extrato completo. Esse extrato ele tira no aplicativo e pode ser gerado em PDF pelo próprio aplicativo. É só observar lá, exportar extrato e vai ter lá a opção de exportar o extrato de FGTS. Ele tem que ser completo. Não precisa o cliente ir na Caixa, pedir um extrato analítico do FGTS. Isso é muito antigo, é até difícil hoje conseguir esse tipo de atendimento na Caixa. É mais fácil ele resolver isso tudo pelo aplicativo ou pelo site. Falando aqui do funcionário público, já é mais simples. 2 documentos resolvem, além daquela documentação pessoal que eu falei no outro vídeo. Mas aqui já resolve que seria o último contra-cheque ou os 3 últimos contra-cheques, tá? Sempre pedir os 3 últimos contra-cheques. Você pode colocar o último, mas sempre os 3 últimos contra-cheques.
É mais seguro, para você não estar toda hora pedindo do cliente a mesma coisa. Então, outro documento exigido é o termo de posse ou a declaração. O que é isso? É o documento que informa quando o cliente ficou ativo nessa atividade. Por que isso é preciso? Em alguns casos não, em alguns casos só o contra-cheque, quando tem todas as informações, quando informa o órgão, quando informa a data de admissão, isso aí já é suficiente para aprovação. Mas em outras situações o contra-cheque não está tão completo assim. Então precisa desse documento para comprovar o período que o cliente entrou no trabalho. Porque tanto carteira assinada como funcionário público, se ele tiver menos de 120 dias, ele não pode fazer análise bancária, ele tem que aguardar o período de 120 dias para ser possível ele conseguir um financiamento. Isso quer dizer que ele passou pelo período de experiência e agora já está basicamente efetivo ou no cargo público ou no emprego de CLT.